Amém? Abra sua Bíblia rapidamente em Esse microfone não está fácil. Estão me ouvindo aí? 2 Coríntios capítulo 13, o verso 14. Eu quero, na verdade, não sei se é uma pregação ou é um testemunho, mas eu quero compartilhar com vocês. E muitos pastores, muitos pregadores, eles têm uma ênfase especial no ministério deles. Por exemplo, eu vou citar nomes conhecidos, ok? Não é que eu queira me igualar a eles, mas só para ajudar no exemplo. Então você pega, por exemplo, Reinhard Bonnke. Ele fala muito sobre a evangelização, porque a ênfase dele é evangelizar. Apesar dele ser um tremendo pregador, um tremendo ensinador, mas uma das ênfases ministeriais dele, ele fala da evangelização. Você pega, por exemplo, também Rony Chaves, um grande pregador, um grande profeta, apóstolo internacional, mas a ênfase dele, ele fala sobre conquistas de cidade, sobre batalha espiritual. Você pega cada pastor, ele tem uma ênfase no seu ministério. Por exemplo, você pega Pio Carvalho, ele tem uma ênfase muito forte em falar de governo, de estabelecer governo, de ordem. É uma ênfase no ministério deles. Eles fluem poderosamente em ensino, eles fluem poderosamente em várias áreas, mas o forte deles é falar sobre um determinado assunto. E eu também tenho umas características no meu ministério. Falo sobre vários assuntos, mas um dos assuntos preferidos é falar sobre o Espírito Santo. Interessante que quando eu vou pregar fora, a minha mensagem é essa. Quando eu prego em outras igrejas, eu prego sobre isso. E é fácil, flui, tenho uma alegria em falar. E hoje eu quero falar sobre isso também. Falar um pouco sobre o Espírito Santo. Falar um pouco da pessoa dele e sobre a importância dele em nossas vidas. Amém? Em 2 Coríntios 12, ele fala o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Paulo, o apóstolo, ele, num versículo ele concentra toda a trindade, toda a divindade. E ele fala das ênfases de cada um. A graça do Senhor Jesus Cristo, a graça que nos resgatou, que nos perdoou, que nos comprou, que nos santificou. Ele fala do amor do Pai, que nos deu o seu Filho, que nos constrange, que nos afaga, que nos traz para perto. E ele fala do Espírito Santo como a comunhão. Comunhão. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós vamos falar de comunhão, relacionamento, estar junto, conhecer. Quando você quer ter comunhão com alguém, é porque você está com interesses de se relacionar mais. Você convida um amigo para jantar na tua casa, é que você quer estar junto, você quer ter comunhão com ele. Você quer pôr as conversas em dia, você quer tocar em alguns assuntos que só vocês têm liberdade para falar. Comunhão. Quando a Bíblia nos apresenta o Espírito Santo, a Bíblia nos apresenta a figura da comunhão, do relacionamento. O Pai enviou o Filho veio, nos salvou, subiu. Querido, ouçam. Muitas vezes nós achamos que o principal propósito de Jesus foi nos levar para o céu. Mas o principal propósito de Jesus, a ênfase de Jesus, ele veio, morreu, se entregou, pagou alto preço e ressuscitou. Com a ênfase principal, era nos preparar para receber o Espírito Santo. Em nenhum momento Jesus diz: olha, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou levar vocês para o céu. Ele morreu e ressuscitou e diz: eu não vou deixar vocês órfãos, e eu vou enviar o Espírito Santo. Claro que o sacrifício de Jesus nos perdoou e nos levará para o céu, mas isso é final de carreira, isso são as últimas coisas que vão acontecer em nossas vidas. Mas o principal, o propósito do sangue derramado foi para nos justificar, para que o Espírito Santo, o Espírito do Deus eterno, pudesse morar em nós.
Sem Jesus, o Espírito Santo não toca você. Vocês estão aí? Então, o Espírito Santo é a comunhão. O Espírito Santo é o relacionamento. O Espírito Santo é aquele que se dá a conhecer e chama você para conhecê-lo. A Bíblia diz que ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele viria ao mundo para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Olha a afinidade que Ele tem, olha a finalidade dEle. A Bíblia diz também que Ele viria para nos guiar a toda a verdade. Sem o Espírito Santo você não conhece a verdade. Sem o Espírito Santo você não acessa a verdade. E a Bíblia diz também que Ele veio, e a unção que está sobre nós, Ele nos ensinaria, ou Ele nos ensina, a respeito de todas as coisas. Diga, todas as coisas. Queridos, então diga, o Espírito Santo, Ele fala de comunhão. Vamos ver em Cantares. Vamos abrir a Bíblia no livro de Cantares, no capítulo 6. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 3, desculpe, a partir do verso 1. O livro de Cantares, muitos ministérios, de casais principalmente, enxergam o livro de Cantares como um livro que fala de casamento. E muitos livros sobre relacionamentos conjugais são escritos fundamentados no livro de Cantares. E me desculpe os ministérios de casais. Vocês podem até usar o livro de Cantares para falar de casamento, mas o livro de Cantares não fala de casamento. Não fala de relação homem com mulher. A Bíblia não tem um livro específico ou exclusivo em falar de como o casamento, como o homem se relaciona com a mulher e a mulher se relaciona com o homem. Toda a Bíblia, ela fala de como o homem se relaciona com Deus. Quando o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 5, ele discorre um pouco, ele abre um parênteses e fala sobre a posição do marido, o lugar do marido e o lugar da mulher, e ele fala sobre o homem ser o cabeça, a mulher submissa, o homem tem que amar a mulher tem que se submeter ao marido. Ele começa a conversar um pouquinho, mas de repente ele fala, isso é um mistério. Mas eu não me refiro a isso, eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Ele usa um exemplo do relacionamento conjugal, mas o que ele quer dizer é como Cristo se relaciona com a igreja e a igreja se relaciona com Cristo. A Bíblia toda ela, porque o homem se separou de Deus. O pecado foi cruel e me separou da comunhão com Deus. E Jesus restaurou essa comunhão. E agora, o homem precisa aprender a se relacionar com Deus, a ter comunhão com Deus. E a Bíblia é escrita, foi inspirada por Deus para me ensinar a ter comunhão com Ele. E o caminho de comunhão é o Espírito Santo. Então, eu e você, para vivermos uma vida cristã, para vivermos uma vida desfrutando das promessas, para vivermos uma vida vencedora diante das tentações, diante dos pecados, diante dos desafios da vida, não é necessariamente frequentar uma igreja como essa. O que me condiciona a ter uma vida vitoriosa, o que me condiciona a ter uma vida de êxito, de desfrutar das promessas de Deus, não necessariamente é congregar numa igreja. Mas o que me condiciona a ter uma vida vitoriosa de êxito é ter comunhão com o Espírito Santo. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas não tem comunhão com o Espírito Santo. Tem muita gente que lê a Bíblia, mas não tem comunhão com o Espírito Santo. Tem muita gente que canta as músicas da igreja, mas não tem comunhão com o Espírito Santo. E ouçam, olha aqui para mim, essas coisas não têm força sem o Espírito de Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? O livro de Cantares, ele é o livro que usa a figura de uma mulher e de um homem. Uma mulher provavelmente a sunamita, uma das concubinas do rei Salomão, mas uma das preferidas dele. Salomão era um cara mulherengo. Ele tinha pelo menos 1000. O cara gostava, hein? Mas parece que Sulamita era uma das preferidas. E ela era extremamente apaixonada por ele. Louca por ele. Desesperada por ele. E ele, por sua vez,
tinha ela como a sua preferida. Parece que, na narrativa, ele também ele era extremamente apaixonado por ela. E o livro de Cantares, ele se espelha no relacionamento desse homem, rei, e de uma mulher que foi trazida para dentro do palácio. O rei fala de Jesus. E a mulher fala da igreja, eu e você. Uma mulher apaixonada, uma noiva apaixonada, uma amante apaixonada, se relacionando com um rei que está aberto para relacionamento. E no capítulo 3, olha a narrativa que tem aqui, hein? Vamos entender. A noite toda, ela falando, um clamor, um abrir de coração. A noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas não o encontrei. Procurei, mas não o encontrei. Uma mulher que à noite acordou, bateu do lado da cama e não estava lá o seu amado. E ela desesperada disse: cadê ele? Aonde ele está? Eu preciso estar com ele. Eu tenho que estar com ele. Eu não posso ficar sem ele. A noite toda procurei. E ela diz no versículo 2: vou levantar-me agora e percorrer a cidade, irei por suas ruas, por suas praças, buscarei aquele a quem o meu coração ama. Quem é que o teu coração ama, queridos? A quem é a paixão do teu coração? Querido, o Espírito Santo precisa ser uma paixão tua por ele. Eu preciso desejá-lo. Ouça aqui para mim, a vida cristã não é fria. Muitas pessoas querem viver uma vida cristã muito fria, muito racional. O cristianismo, quando ele é frio, ele não passa de uma filosofia de vida. Queridos, o cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo é novidade de vida. Amém? Agora, qual é o segredo do cristianismo? O segredo é comunhão. Eu preciso ter uma paixão. E ela diz assim: buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei. Olha a insistência, procurei, estou procurando. Versículo 3: as sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. Sentinela fala de guardas, sentinela fala de autoridade, sentinela fala de uma figura de liderança, autoridade. Ela diz assim: eu encontrei com as sentinelas, encontrei com os guardas e perguntei a eles: vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Querido, muitas vezes na nossa busca pelo Espírito Santo, nós temos que parar e perguntar para alguém: você sabe onde ele está? Você sabe como eu faço para estar com ele? Você sabe como eu o encontro? Como que eu faço para ter ele? Como que eu faço para estar e ter comunhão com ele? Nós precisamos procurar meios e procurar pessoas que nos ensinem a se encontrar com ele, a nos encontrar com ele. Essa é uma figura de alguém que está desesperado. Um dia me falaram que eu precisava ter comunhão com o Espírito Santo. Eu fui criado numa igreja onde a tradição era acreditar que o Espírito Santo não era para os dias de hoje, principalmente os seus dons, principalmente as suas manifestações. E eu cresci acreditando nisso, e de repente alguém começou a me falar que o Espírito Santo era uma pessoa, e que ele era o fogo que ia arder o meu coração, ele era a força que ia me fazer crer em Deus, ele era a raiz que ia me sustentar nos caminhos do Senhor. E me falaram: você tem que estar com ele. Só que eu não o conhecia, eu não sabia quem ele era e como encontrá-lo. E eu comecei a perguntar. Perguntei para o meu pastor, perguntava para os meus líderes, perguntava por lideranças: aonde está ele? Como que eu faço para estar com ele? E essas mostrando aonde ele estava, até que um dia eu o encontrei, até que um dia eu pude ser apresentado a ele de uma maneira diferente, de uma maneira marcante, de uma maneira poderosa. Queridos, quando eu falo para líderes de jovens e líderes de adolescentes, muitos líderes de jovens e adolescentes, eles têm uma luta dizendo: meu Deus, o que fazer com os jovens? Meu Deus, como criar esses jovens? Jovens, que dificuldade, jovens que lutam, adolescentes, que tentação que eles passam. Querido, sabe qual é o segredo para jovem e adolescente? Ter experiência com o Espírito Santo. Se você quer que teu filho se mantenha no caminho do Senhor,
permita que ele tenha uma experiência de fogo com o Espírito Santo. E ele nunca mais vai esquecer disso. Quando você olha a Bíblia falando de Moisés, a Bíblia diz que um dia Moisés se deparou com a sarça que ardia. Aquela experiência do fogo no monte acompanhou Moisés pela vida inteira dele. Quando Moisés falava de Deus, quando Moisés falava do mover de Deus, ele falava: assim como eu vi no monte, assim como o fogo no monte, assim como a sarça que ardia no monte. Aquela experiência com fogo marcou a vida de Moisés por toda a sua existência. Qual foi a última experiência que você teve com o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você ouviu a voz dele? Qual foi a última vez que ele te tocou poderosamente? Querido, isso é que muda as nossas vidas. É isso que sustenta a nossa fé. É essa comunhão que faz a palavra de Deus ser verdadeira. É essa comunhão que faz a Bíblia ser verdade. É essa comunhão que faz com que os milagres aconteçam. É essa comunhão que faz com que tudo mude. Sem comunhão com Ele, o cristianismo é apenas religião. Vamos continuar. Mal havia passado por elas, quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Olha que trajetória, acordei e não achei. Então eu vou procurá-lo, eu vou buscá-lo, eu vou atrás dele, eu preciso encontrá-lo. Queridos, eu sempre fui ensinado que eu tinha que ter devocionais, e que eu tinha que ter meu tempo com Deus. E eu ia, por obediência, abrir a Bíblia e começava a ler a Bíblia. Eu não sei se você já teve essa fase, mas eu lia a Bíblia e não entendia nada. Eu começava a ler a Bíblia e me dava sono. Aí eu dizia: é que eu tenho que, tá difícil, vou orar. Aí começava a orar. E Deus abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa o João, abençoa o Pedro, abençoa o José, abençoa a professora, abençoa. E falava tudo o que eu podia e tudo o que eu sabia. Poxa, orei bastante. Eu olhava no relógio, tinha passado nem 5 minutos. E parecia que eu tinha ficado uma eternidade ali. E aí já não tinha prazer, era tudo forçado, era difícil ter um tempo de intimidade com o Espírito Santo. Até que um dia, ele veio com uma força tão grande na minha vida, que agora, querida, a Bíblia é outra. É prazeroso ler a Bíblia. A Bíblia se revela. Querido, tem muito crente que lê a Bíblia e não entende, porque a Bíblia só é revelada pelo Espírito Santo. A Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia não é um livro sagrado. A Bíblia é o livro do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele que inspirou os homens a escrever. Sem Ele, você nem entende a Bíblia. Aí a Bíblia passa a ser aquele amuleto da sorte, né? Noite de tempestade, você abre ela no Salmo 91 e deixa aberto com a luzinha em cima, põe uns anjinhos do lado. Oh, está protegido. A Bíblia não é amuleto de sorte. A Bíblia é o livro do Espírito Santo. E ele é revelado a mim como alimento que me sustenta. Às vezes, querido, no devocional, você chega para conversar com o Espírito Santo, você chega para ter um tempo de comunhão com Ele, e parece que está vazio, parece que está pesado, parece que está difícil. E você fica ali: busquei, eu vou buscá-lo, eu preciso estar com Ele. Parece que aquele dia o céu está de bronze. Parece que aquele dia as coisas não vão acontecer. E de repente, você procura, você o busca, você insiste, e ele vem. E você o encontra. E ela diz assim: procurei, mal havia passado por elas quando eu encontrei aquele a quem o meu coração ama. Eu o segurei e não o deixei ir, até que trouxe para a casa da minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Até que trouxe ele para a mais intimidade que eu posso. Até que trouxe ele para o lugar mais íntimo da minha vida. Agora ele é meu amigo. Agora ele é íntimo meu. Agora ele se faz presente. Agora ele me guia. Agora ele me sustenta. Vocês estão aí, igreja? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: você tem que se apaixonar pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 51. Acompanhe no telão, Salmo 51. Salmo 51 fala de Davi. Fala da experiência ruim que Davi teve. Fala de um momento difícil que daí passou. Um momento que ele foi pego em adultério. Um momento que ele foi exposto no seu pecado. Tudo bem, hein? Oi? Aqui da interferência. Está amarrado aqui então.
Aqui então. Esse Salmo 51 fala num momento difícil, um momento duro que Davi estava passando. E ele começa a escrever, e ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Vai passando. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o meu pecado. Ele está diante de Deus falando: Deus, eu estou em pecado, eu cometi adultério, está difícil para mim. E ele vai avançando: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Versículo 4: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Versículo 9. Aí ele diz assim: esconde o rosto dos meus pecados. Deus, não olhe os meus pecados. Ignore, me perdoa, cubra os meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. E cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Versículo 11. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Espírito Santo. Ouça, querido. Ah, não, vou ter que ficar só aqui agora. Isso é uma prisão. Sou livre, rapaz. Estou amarrado, né, meu irmão? Orem aí, povo, começa a interceder. Davi é rei de Israel agora. Agora, antes de Davi ser rei, o rei anterior dele era Saul, certo? Estão aí? Estão me acompanhando? Davi, quando Saul foi ungido rei, Davi era um garoto. E Davi provavelmente participou da cerimônia onde o rei Saul foi ungido rei de Israel. E a unção que vinha sobre o rei era o símbolo do Espírito Santo sobre o rei. Então Davi viu quando o Espírito Santo veio sobre Saul. E toda a nação exultou, porque agora nós temos um rei ungido, cheio do Espírito Santo, que vai nos guiar. E Davi, como um cidadão de Israel, e como Davi era um cara especial, um garoto já desde novo, especial nas suas habilidades de guerra, na sua visão, na sua entrega, ele começou a caminhar muito perto do rei. E por um tempo muito rápido, Davi ficou amigo do filho mais velho do rei, amigo íntimo de Jonatas. Eu não sei se você tem um amigo próximo, mas quando você tem um amigo próximo, você é amigo da família desse amigo, não é verdade? Você frequenta a casa, você come junto com a família, você conhece um pouco da família, você até sabe do que acontece na família. Porque você, quando é amigo próximo, você engloba toda a família, não é verdade? Quantos têm um amigo assim? Davi tinha um amigo, Jonathan, e o Jonathan era o herdeiro do trono de Saul, era o filho mais velho. E Davi, na convivência, na caminhada, logo Davi também, ele começa a se envolver. E Davi começou a assistir o reinado de Saul. Do dia que começou, com a unção do Espírito Santo que veio sobre ele, a ascensão de Saul, mas de repente Davi começou a perceber algo na vida de Saul. Ele percebeu que o Espírito Santo saiu de Saul. E Davi viu com os olhos, presenciou, que quando o Espírito Santo se afastou de Saul, Saul ficou endemoniado. Os demônios começaram a possuir o corpo de Saul. Era tão verdade que o próprio Davi, tocador de harpa, foi convidado por Saul para tocar a harpa. E quando Davi entoava cânticos de adoração ao Senhor, ele expulsava os demônios do rei Saul. Davi viu no rei Saul, o rei que tinha o Espírito Santo, que agora o Espírito se ausentou de Saul. Ele viu como Saul ficou perverso, como Saul perseguiu o próprio Davi. Ele viu Saul irado. Numa reunião, Saul ficou tão irado, tão dominado pela carne, tão vulnerável ao pecado, que ele pega uma lança e quase atira a lança no próprio filho.
Ele viu o que uma pessoa sem o Espírito Santo é capaz de fazer. Ele viu Saul indo até a casa de uma bruxa, a feiticeira de Endor, e consultou os mortos. Um homem que há um tempo atrás era cheio do Espírito Santo, agora está fazendo consulta a espíritos, frequentando reuniões de espiritismo. Confuso, perdido. Davi presenciou a ascensão de Saul e a queda, e ele viu que a causa da queda de Saul foi porque o Espírito Santo saiu. As maiores batalhas de Davi não foi Golias. Davi enfrentou grandes batalhas, batalha com Golias, a batalha com os filisteus. Davi enfrentou grandes batalhas dentro da sua casa. O seu filho Absalão cria rebeldia contra o próprio pai. Davi foi deposto do trono, foi tido como louco, foi perseguido. Davi enfrentou grandes batalhas, mas nenhuma batalha foi tão grande quanto a perseguição de Saul contra ele. E Davi sabia que a causa de Saul ter ficado daquela forma foi porque o Espírito Santo saiu dele. E agora, Davi está numa situação difícil. Ele está vendo a possibilidade de acontecer com ele o que aconteceu com Saul. O Espírito Santo se retirar dele. Ele diz: Deus, eu pequei. Deus, eu estou em pecado. Deus, por favor, me perdoe, mas não tire o Espírito Santo de mim. Porque eu vi o que é um homem sem o Espírito Santo. Eu vi o que um rei pode fazer sem o teu Espírito. Eu vi o que uma família pode se transformar sem o teu Espírito. Eu vi o que um pai pode fazer com um filho sem o teu Espírito. Eu vi o que uma família próspera pode acontecer com ela quando o Espírito Santo sai. E Davi começa a bater em angústia no seu peito. Davi começa a bater um desespero no seu coração, dizendo: Deus, eu pequei, claro que eu pequei. O Senhor é justo em me condenar, o Senhor é justo em pesar a mão, mas por gentileza, por favor, por misericórdia, não permita que eu fique sem o teu Espírito. Porque se o teu Espírito ficar longe, tudo acabou. Vocês estão entendendo, igreja? Eu não posso ficar longe dele. Vocês estão aí? Eu não posso ficar longe dele. Kathleen Kuhlman. Quantos já ouviram falar de Kathleen Kuhlman? Uma grande evangelista, uma grande avivalista dos anos 70. Essa mulher movia o Espírito Santo na vida dela de uma maneira tremenda. Ela tinha um programa de rede nacional, de rede mundial, chamado Eu Creio em Milagres. E ela era conhecida mundialmente pelo poder que o Espírito Santo fluía através dela e do seu ministério. Mas um dia, essa mulher foi acometida por uma fraqueza na sua carne, e ela entrou numa vida de pecado. E ela conta na sua biografia que quando ela caiu nesse caminho, ela viu que o Espírito Santo foi embora. E o ministério de glória, o ministério de ascensão, uma vida de prosperidade, uma vida de alegria, de paz, agora que o Espírito Santo foi embora, acabou. E conta a sua biografia que um dia ela estava no seu escritório, triste, abatida, angustiada, sem expectativa, sem esperança. Deus fala com ela. E Deus disse para ela: o que você faria para ter de volta a minha presença? Você abriria a mão do que você fez para ter de volta a minha presença? E ela conta na sua biografia, vale a pena você ler a biografia dessa mulher. Ela disse que no momento que ela disse sim, Senhor, eu abro mão do que eu fiz. A Bíblia diz que no momento que ela abriu mão, a presença volta sobre a sua vida. E o autor que escreveu a biografia dela era quem estava na sala nesse mesmo momento. Esse autor na narrativa diz assim: foi impossível ficar na mesma sala que ela estava, porque a presença foi tão forte que ninguém conseguia ficar lá dentro. Quando Davi viu que havia possibilidade de viver a vida sem o Espírito Santo, ele entrou em crise, ele entrou em desespero. Na narrativa de Cantares que nós lemos, essa mulher numa manhã acorda e ela percebe que o amado não está lá. Ela percebe que
a vida dela estava correndo riscos muito grandes, porque aquele a quem o coração dela amava não estava lá. E ela diz: eu vou me levantar, e eu vou correr as ruas, eu vou pelas praças, eu vou pelas avenidas, mas eu vou encontrar aquele a quem a minha alma ama, porque eu não posso ficar sem ele. Querido, o dia que eu entendi que eu não podia ficar sem ele, começou uma busca desesperada pela presença dele. A comunhão com o Espírito Santo é o segredo para ter uma vida de vitória. Meu irmão, ouça o que eu vou te dizer. Ser cristão sem a comunhão com o Espírito Santo é viver uma vida muito vulnerável. É como eu disse, é viver uma vida de filosofias. Deus não tem uma filosofia para você. Deus tem vida para você. Jesus, eu quero encerrar com isso. Jesus disse: eu estou indo ao Pai. Eu vou embora. Mas eu vou mandar para vocês o outro Consolador. Jesus, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não vão viver a vida sozinhos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Querido, quando Jesus veio, ouçam aqui, olhem aqui para mim. Quando Jesus veio, nele a Bíblia diz que se cumpriu todas as promessas. Todas as bênçãos, todas as promessas estão na pessoa de Jesus. Após Jesus, após Calvário, Jesus nos deixou apenas 3 promessas. 3 promessas. De todas do Velho Testamento se cumpriram em Jesus. E Jesus cita e profetiza 3 promessas. A primeira, ele diz: eu vou ressuscitar. Eu morro, mas eu ressuscito. Era uma promessa. Segunda, ele diz: eu vou enviar o Espírito Santo. Terceira promessa: eu vou voltar. Amém? Ele ressuscitou? Então já se cumpriu a promessa. O Espírito Santo foi enviado? Já se cumpriu a promessa. Querido, só tem uma promessa que nós esperamos ela se cumprir, porque as demais, todas já se cumpriram. Está aí para mim e para você. E uma das promessas que Jesus fez é: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo. E ele diz que o Espírito Santo é o outro Consolador. A palavra Consolador ali, a palavra é Parácletos, ou Paracletos, palavra grega. É a palavra que é revelada ao advogado. Advogado, diga advogado. Advogado. A Bíblia diz que Jesus ia enviar o Espírito Santo e ele ia ter uma função de advogado em nossas vidas. Agora, por que um advogado? Quem é o advogado? Temos advogado aqui? Opa, temos advogado, né? Tem que ter advogado, querido. Advogado tem que ir para o céu, né? Ore pelos advogados. Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Santo, ele é um advogado. Quando você contrata um advogado, para que você contrata um advogado? Porque o advogado, você parte do princípio que ele entende de leis. Se você é um engenheiro, você precisa de advogado. Se você é um arquiteto, você precisa de um advogado. Se você é um médico, você precisa de um advogado. Porque é alguém que entende de leis. Certo? É alguém que vai te ensinar e te guiar de acordo com a lei. E Jesus disse: eu vou enviar um advogado, o outro Consolador. Por quê? Porque ele ia te guiar. O Espírito Santo é o advogado que conhece todas as leis que regem o mundo que Deus criou. O Espírito Santo conhece a lei da prosperidade. O Espírito Santo conhece a lei da saúde. O Espírito Santo conhece a lei da vida. O Espírito Santo conhece tudo que Deus criou para mim e para você. Ele sabe como acessar todas as promessas que Deus cumpriu em Jesus para mim e para você. Só Ele pode me guiar a essa verdade. Só Ele pode me instruir. Só Ele pode me aconselhar a chegar aonde Deus tem para mim. E sem Ele, para onde irei?
como irei? Quando eu passo a ter comunhão com o Espírito Santo, Ele vem ao meu lado e começa a me guiar, falar ao meu coração, me dizendo: ó, o segredo para você ter um bom negócio é esse. O segredo para uma família feliz é esse. O segredo para você ser curado é esse. Olha aqui para mim, queridos. O Espírito Santo sabe sobre a obra de Jesus muito mais do que todos nós juntos, do que toda a igreja mundial reunida no mesmo lugar. O Espírito Santo sabe mais sobre a obra de Jesus do que todos nós juntos. E quando eu trago Ele em comunhão, Ele traz toda essa revelação para mim. Sem Ele, queridos, a vida cristã não tem dinamismo. O Espírito Santo é aquele que está ao teu lado todos os dias. Davi, quando percebeu que ele estava correndo o risco de viver uma vida sem a presença do Espírito Santo, ele clamou ao céu dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sei qual é o nível de comunhão que você tem tido com o Espírito Santo, mas essa noite Ele chama você para um nível mais íntimo. Ele chama você para buscá-lo de uma maneira mais intensa. Ele chama você para ter intimidade com Ele. Quando a Bíblia fala do rio de Deus, a Bíblia fala do nível das águas que é possível se relacionar. A primeira impressão que o profeta tem é que as águas vêm pelo tornozelo. Tornozelo, querido, fala de uma experiência. Fala de um momento, fala de um apagar incêndio. Estou precisando de Deus, eu corro para Deus. Estou em crise, então eu vou orar. Está difícil, eu vou abrir a Bíblia e vou ler a Bíblia. É ter experiência com as águas no tornozelo somente. Mas a Bíblia diz que na visão o profeta avança um pouquinho mais e as águas vêm ao joelho. Joelho, a Bíblia fala muito de joelho sobre oração. Oração, intimidade, comunhão. Você não pode ter um relacionamento com o Espírito Santo só para apagar incêndio. Só porque quando você precisa. Só para quando a coisa está difícil. Você precisa subir o nível das águas para o joelho. Ter comunhão com Ele. Intimidade com Ele. Gaste tempo com Ele. Guarde espaço na tua agenda para Ele. Ah, pastor, mas eu oro quando eu estou no carro dirigindo. Eu oro quando eu estou lavando o carro. Eu oro quando eu estou lavando louça. Eu oro quando eu estou andando de bicicleta. Não, queridos. Gaste tempo, tranque a porta do teu quarto, do teu escritório. E deixe as águas subir no nível do joelho. Porque o próximo nível das águas, que o profeta tem a visão, as águas vêm para a área lombar. A área lombar fala de toda a área reprodutora do homem. Toda a área de multiplicação do homem. Toda a área de trazer frutificação. Você só vai chegar no momento de frutificação se você tiver intimidade com Ele. Só existe frutificação. Só existe multiplicação saudável se houver intimidade. A área lombar fala da área sexual, a área de reprodução do homem e da mulher. Tem uma filosofia que diz que é possível ter filhos sem ter intimidade. É só arrumar um cara, só arrumar uma mulher, vou lá, temos uma relação, engravidamos, mas não precisamos nem nos conhecer direito, porque na verdade só quero um filho. É ter filho, ter multiplicação sem intimidade. É possível, mas não é saudável. Não tem sustento. Não tem estrutura. O Espírito Santo quer que você tenha vida de multiplicação saudável, para sempre, de paz. Tem que vir com as águas nos joelhos, para que as águas subam aos ombros. Vocês estão aí, igreja? E de repente o profeta viu na próxima visão, que as águas tomaram todo o corpo dele. E já não podia pôr a pé no chão, tinha que nadar. Sabe por quê? É quando o Espírito Santo toma toda a tua vida. Eu preciso me relacionar com Ele, até chegar ao ponto de eu dizer: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Vamos colocar em pé, queridos.